Iniciamos o terceiro e último bloco do programa Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Ivo Pegoraro sobre a revolta de 57. Ivo, pergunto, a revolta de 57, qual é a diferença sobre o movimento dos sem terras de hoje? Tem algumas semelhanças, mas é difícil comparar isso aí porque são períodos diferentes. Semelhança que eu digo é com gente que trabalha a terra, os sem terra querem terra. Mas porque em 57 as terras do Sudeste tinham dono, né? Hoje também as terras têm dono onde atua o MST. Tem dono. Toda essa gente aqui que estava estabelecida, ela tinha seu pedaço de chão. Então é difícil entender isso, porque elas vieram, que mesmo sendo um país capitalista, mas o capitalismo faz o seguinte sentido: ter a terra como um meio de produzir capital. Porque tem gente que tinha terra naquele tempo e tem até hoje a mesma terra. Nós temos aqui uma experiência aqui, uma senhora que perdeu um pedaço, quer dizer, que teve que vender um pedaço da terra aqui para a formação da fecularia, que hoje está com a Sul, e ela vendeu aquele pedaço da terra, ela disse: meus filhos vão pegar com esse dinheiro e comprar outra área de terra, nós não podemos perder nossa terra. Então não é uma visão capitalista, é pegar a terra como um meio de sobrevivência. E os sem terra de hoje, eles têm um apoio de outras entidades, tem um lado político também. Naquele tempo não tinha isso, cada um brigava pelo seu chão, né? Agora, nesse inteirinho, eu só te pergunto o seguinte: nós tivemos esse momento todo, essa briga toda, ninguém era dono de nada aqui, essa questão das terras todas aqui na nossa região sudoeste do Paraná, os colonos de alguma forma foram pressionados e coagidos por esses representantes, entre aspas, da comercial, da Apucarana e da própria Citla, tiveram que assinar alguns documentos, algumas confissões de dívida, e que acabou então formando essa união dos agricultores, dessas pessoas que não dá para dizer proprietários, que queriam exatamente anular essas confissões de dívida que eles tinham, porque eles entendiam que aquilo não tinha valor. E como é que se deu a legitimação e a titulação definitiva de terra para essas pessoas que aqui estavam? Ela só veio para o lado político, né? Em 62, porque já na eleição os políticos procuraram o Jânio Quadros e ele garantiu que iria regularizar essa situação. Aqui o Ney Braga também garantiu que iria acertar e acertou. Então o Estado desapropriou e arcou com as consequências. As ações todas que tinha, o Estado enfrentou depois, algumas resolvidas agora, que o Madruga está nos falando que saiu agora uma sentença em dezembro aí sobre arquivamento de uns processos da Citla. Lembrando, porém, que a Citla recebeu do Estado, porque ela tinha investido aqui. Mas a legalização mesmo, a veio do lado político. O governo federal assumiu, desapropriou e entregou os títulos para os agricultores, porque eles realmente eram agricultores, eles estavam a fim de trabalhar essa terra, como provaram até hoje. E o GETSOP que veio para fazer isso, ele veio pelo Estado para conceder esses títulos de propriedade. O GETSOP foi um órgão misto criado pelo governo federal e o governo do Estado para fazer isso, que foi o que ele fez. E junto com isso ele também fez um trabalho de colonização, porque o GETSOP também abriu estradas aqui, construiu escolas, fez muito trabalho aqui. Mas, Ivo, nós temos que discutir, eu não podia deixar de perguntar para você, o Levante, que foi um movimento que trouxe mesmo os agricultores para o centro da cidade. Nesse período a história já conta que as companhias já tinham retirado os jagunços daqui do centro. Como é que foi esse levante? E também, importante frisar, numa revolução que você nos reportou nos blogs anteriores, que houve em torno de 14 mortes. Então, como que ficou esse levante do dia 10 de outubro de 57? Dia 10 foi o dia que os colonos começaram a ser chamados para vir para a cidade. Porque o acontecimento mais marcante foi no dia 11, depois que o exército retirou os representantes das companhias e os poceiros invadiram os escritórios e jogaram toda a papelada para a rua, rasgaram, destruíram. E a história é importante que eles foram, daí cada um buscar procurando o seu documento. Seu documento para rasgar. Isso deixou de ser uma luta ideológica, passou a ser um movimento corporativista, né? Também. Só que não acabou naquele dia, porque continuou tensa a situação aí. E o papel do Dr. Walter nessa história? Então, veja, o Dr. Walter e o Roberto Grando e vários outros lideranças e passaram vários dias ainda andando pela cidade. Porque o Dr. Walter tinha trânsito nas companhias e com os agricultores. Também, por isso também que ele foi convidado para ser o líder da revolta.
A dona Deurides Grando, que mora em Marmeleiro ainda hoje, ela conta que ela teve um filho naqueles dias e o marido não veio para casa, porque ele estava envolvido tanto na revolta que não tinha tempo para isso. O Ivo Tomazoni, em Pato Branco, ele diz, não, eu estava barbudo, não era por ideologia, não dava tempo de fazer a barba. O pessoal estava envolvido. Então foram vários dias tensos aqui em Francisco Beltrão. Agora, Ivo, eu não poderia deixar de perguntar o seguinte, aí quando o Estado teve que interferir aqui e começou a titular esses títulos para cá, a própria Cítula, que ela tinha recebido essas terras como pagamento de uma dívida que o Estado tinha, eles entraram com ações contra o Estado para ser reembolsado dessa terra que eles perderam? Não, eles entraram contra a União. Contra a União. Eles entraram pedindo também o ressarcimento da terra e dos bens. Eles receberam já dos bens que eles tinham aqui. Isso eles receberam da União, não entraram contra o Estado. Não contra o Estado. A briga deles era com a União. E foram pagos. Ou seria o Mário Fontana e os outros sócios da Cítula. Inclusive, o primeiro dinheiro que veio depois que o Mário Fontana tinha morrido, já ele morreu em 87, né? Então esse dinheiro foi pago mais ou menos em que data houve essa compensação da União para com os proprietários dessas companhias? Ela veio já nos anos 90 aí, né? 90, bem recente. Bem recente. E olha, cabe outra tese aí também, é o seguinte, dessa briga toda, porque o Mário Fontana ele foi uma pessoa rica, mas teve momentos de muita dificuldade também. Ele perdeu muito dinheiro também e caberia então, pelo que o pessoal da família conta, ver desse dinheiro que veio da União, quanto chegou realmente na família, porque tem muito intermediário no meio, teve muita negociata aí no meio. Com certeza. Mas, infelizmente, Ivo, chegando ao final do nosso programa, eu deixo um minuto para as suas considerações finais. Madruga, eu só tenho a agradecer. Esse tema ele é muito amplo e eu convido todos que quiserem pesquisar ele, que, olha, dediquem o máximo de tempo que puderem. Eu sinto que estou entrando nele, a gente está vendo assim que tem muito para pesquisar ainda, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, até do ponto de vista religioso que você levantou aqui. O repasse do dinheiro, né? Também, tudo isso. Então, eu convido todos que quiserem pesquisar, porque isso não é uma pesquisa de 1 ano, de 2 anos, é de 10, de 20, a vida inteira. Então, eu acho que para conhecer, e através disso nós conhecemos a nossa gente e passamos a gostar mais da nossa região, do nosso município. E também para que esse assunto passe a ser, que deveria ser já da grade curricular do Sudoeste do Paraná, do Paraná todo, né? Deveria. Acho que nós devemos conhecer a história de Israel, dos palestinos, mas primeiro a nossa. A nossa. Com certeza. Mas queremos agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Dentro do Fato, agradecer ao comunicador Adir Celeste, agradecer a você, telespectador, que nos tem dado a honra e a nossa audiência do programa Dentro do Fato vem crescendo a cada dia que passa. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar todas as quinta-feiras na TV Beltrão, às 21h40 na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o programa Dentro do Fato está no nosso site, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem com Deus.